Muito bom dia, bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer ter-vos aqui para falarmos um bocadinho de tecnologia. Escolhemos hoje falar de 7 inovações tecnológicas que nós pensamos que serão mais ou menos desconhecidas por muito vós, mas que são fundamentais e que todas elas são perfeitamente adaptáveis a todo o tipo de empresa, sejam empresas de organizações de grande dimensão, outras mais pequenas, médias. Nós aqui, no fundo, com esta apresentação, o que queremos é um pouco também desmistificar. Há aqui muitos conceitos que não são novos, mas de facto, muitas vezes nós quando olhamos para a tecnologia hoje em dia, e quando falamos de tecnologias de informação, é inevitável falarmos de cloud e falarmos de segurança, muitas vezes nós continuamos a ter aquela ideia de que aquela tecnologia, aquela solução, não será adaptável, não será implementável no nosso negócio. Antes de avançar também, apresento-me, sou o João Silva, sou consultora na Alvo, na área de sistemas, e tenho acompanhado toda esta evolução tecnológica desde os últimos 17, 18 anos. Portanto, mais uma vez é um prazer ter-vos connosco. Os temas que escolhemos são temas que estão no dia-a-dia das empresas, são necessidades que nós estamos convictos e vamos apresentá-las com muita certeza, muita convicção, por experiência própria na Alvo, por experiência em clientes novos, por tudo aquilo que nós temos visto, acompanhado. Algumas destas tecnologias até tornaram-se bastante mais visíveis a sua necessidade neste último ano e meio, por motivos óbvios. Portanto, achamos que seria oportuno fazer esta apresentação. Vamos tentar descolar-nos um bocadinho do típico webinar, a típica apresentação, em que se fala de cloud, e nós mesmos já fizemos algumas, se calhar falando destas questões de uma maneira muito genérica e quase a dizer que a cloud faz tudo e a cloud aqui é muito boa, mas depois na prática temos dificuldade em apontar em que exatamente é que nos pode ajudar. E mais uma vez daí nós temos escolhido estes 7 pontos um bocadinho mais cirúrgicos. Antes ainda de avançar para a nossa apresentação, gostava de convidar-vos a participar aqui num breve inquérito. Se tiverem convosco o vosso telemóvel à mão, agradeço que leiam aqui o QR Code, serão diretamente encaminhados para as perguntas. Não é um inquérito exaustivo, podem não se identificar se assim preferirem. A ideia será depois também fazermos aqui um breve estudo com as vossas respostas, e depois também teremos todo o gosto em partilhar convosco o resultado desse breve estudo. Se preferirem, se não tiverem convosco, se não tiverem a aplicação de leitura do QR Code, obviamente podem entrar também pelo endereço que têm mais abaixo, através de um browser internet em qualquer dispositivo. Nós vamos tentar, eu queria também reforçar aqui uma ideia, esta apresentação não pretende ser de todo uma apresentação técnica, portanto eu vou tentar ao máximo, às vezes é difícil fugir a alguns termos mais técnicos, mas vou tentar ao máximo apresentar isto do ponto de vista que toda a gente possa entender, porque certamente teremos aqui pessoas que serão mais da parte da gestão, mais da parte do IT, mais da parte técnica. Portanto, a nossa ideia mesmo é passar o conceito, a solução associada ao conceito e lá está, de uma forma também clara, que possam olhar para dentro das vossas organizações e perceber e estudar a ver se realmente fará sentido agora, daqui a 6 meses, um ano, e vão ver que certamente muitos destes pontos, mesmo que não avancem, que nunca tenham avançado, mais tarde ou mais cedo, e se calhar mais cedo que o que acham, vai haver uma situação que vos vai fazer lembrar e que certamente vão pensar numa destas situações. E cá estaremos também, obviamente, com a nossa consultoria, caso necessitem da nossa ajuda para traçar algum cenário mais concreto para as vossas organizações. Este primeiro ponto eu aviso já, talvez seja aquele um bocadinho mais denso. Vou tentar então aqui fazer um esforço gigante para não entrarmos em detalhes demasiadamente complexos, mas vamos começar se calhar mesmo, como se costuma dizer, pelo princípio. Vamos desmistificar de uma vez por todas, se é que isso ainda é um problema. Felizmente nós temos visto cada vez menos a migração para a cloud é vista como um bicho-papão, cada vez menos acontece, felizmente, ou seja, já está na nossa filosofia que já está muito presente esta ideia de que os nossos dados, a nossa informação estará certamente mais segura na cloud do que estará dentro do nosso escritório. Era algo que até há poucos anos era o oposto.
mas quer dizer, é inevitável mudar a nossa mentalidade e pensar que efetivamente tudo aquilo que nós possamos colocar numa cloud segura, aqui somos claramente a falar de cloud Microsoft, tanto Microsoft Azure como 365, tudo o que possamos colocar lá a nível da nossa informação está muitíssimo mais seguro do que estando no nosso escritório. Portanto, quando nós pensamos num ambiente típico, ainda à data de hoje, nós ainda falamos muito em servidores e em postos de trabalho. O que é o cenário normal ainda numa organização, em muitas organizações? Para que é que serve um servidor? O servidor, no fundo, vamos chamar, é um supercomputador que tem como função partilhar ficheiros com todas as pessoas, alojar uma aplicação de negócio, seja um ERP, um Primavera Software, por exemplo, um SQL. Portanto, essas são as principais, as mais conhecidas funções dos servidores. Nós o que acreditamos, e felizmente temos tido bastante taxa de sucesso já neste ponto, não faz sentido hoje em dia, então, nós continuarmos a apostar, a investir milhares de euros em termos equipamentos locais, físicos, porque efetivamente é um investimento que é feito a prazo. Portanto, ao final de, não vamos exagerar, dizer 1 ou 2 anos, mas se calhar 3, 4, 5, aquele servidor que nos custou milhares de euros, 3 anos antes, muito provavelmente, em muitas situações, já vai ser insuficiente. E o que é que nós temos que fazer aí? Temos muitas vezes que correr atrás do prejuízo, que será tentar fazer algum upgrade, algum aumento de capacidade, torná-lo mais rápido, muitas vezes comprar licenciamento novo, porque o sistema operativo ou se descontinuou ou já não faz face às necessidades das vossas aplicações. Portanto, nós ao migrarmos os nossos servidores para a cloud, nós estamos a passar por cima destas dificuldades, porque morre aqui o conceito da máquina obsoleta. Portanto, nós aqui nunca nos preocupamos com o facto de daqui a 3 anos, ou 4 ou 10, o nosso servidor vai estar desatualizado, porque nunca estará. Nós estamos a subscrever um serviço, não estamos a comprar nada, estamos a subscrever. E toda esta manutenção, toda esta preocupação da atualização da máquina, da parte física, está delegada na Microsoft. E é, no fundo, aí, é isso que nós estamos a pagar. Portanto, nós não estamos a pagar só, não podemos ver isto do ponto de vista redutor, estamos a pagar só ali o nosso disco, o nosso espaço, um cantinho para pôr as nossas coisas. Não, nós estamos a pagar uma série, nós estamos a consumir uma série de infraestrutura robusta, que no fundo é aquilo que nos dá a tal disponibilidade muito maior que nós temos com estas soluções. Portanto, a quem que nós recomendamos isto? Obviamente nós não vamos dizer, não vamos pôr no lixo investimentos que muitas vezes são grandes, ou seja, temos cenários de empresas que fizeram investimentos de milhares de euros, têm um mini data center, vamos chamar assim, um conjunto ainda de equipamentos que não estão obsoletos, têm as devidas medidas de segurança possíveis a nível local. Nós aí não poderemos nem deveremos dizer, olha, agora vamos pôr tudo no lixo e vamos migrar para a cloud só porque sim, porque ainda é mais seguro. Nós aí o que podemos fazer é arranjar soluções de maximizar ao máximo este investimento que foi feito, melhorar a segurança, porque é sempre o que está subjacente a estes pontos todos é a segurança, como facilmente vamos ver ao longo da apresentação. Portanto, é estender, no fundo, a segurança, complementá-la com outras soluções da cloud, chegando ao momento certo em que é necessário renovar, então aí partiríamos para uma migração total, digamos assim. Aqui nas vantagens é importante reforçar esta questão do custo por consumo, porque isto é sempre uma questão muito comum e normal. Portanto, aqui há uma flexibilização. Nós só vamos pagar aquilo que estamos a utilizar. Portanto, se nós não precisarmos de um servidor com imensa memória, imenso espaço em disco, não vamos subscrever com essas características só porque pensamos que daqui a 6 meses vamos precisar. Não. Naquela altura subscrevemos aquilo que nós precisamos. Daqui a 6 meses logo se vê, ou daqui a 1 mês, ou 3, ou 1 ano. Portanto, a qualquer altura nós podemos retirar a capacidade e adicionar capacidade de acordo com aquilo que nós necessitamos e claramente o custo vai ser afetado, para cima ou para baixo, obviamente, mas a flexibilização é feita dessa forma. Obviamente, quando eu falo aqui em mudarmos características de servidores, não requer paragem do negócio, ok? Nós estamos a falar em encomendar peças, ir ao escritório, desligar o servidor, abrir o servidor, esperar que tudo corra bem, depois ligar, testar. Portanto, estamos a falar que não há paragem de negócio, ou seja, isto tipicamente seria feito à noite,
num horário off e em 5 minutos, literalmente, poderemos fazer isto sem paragem do vosso negócio. Aqui acabamos também já por falar um bocadinho deste tema. Obviamente, se estamos a falar de, mais uma vez, não podemos também ser demasiado fundamentalistas. Se estamos a falar de empresas com data centers locais potentíssimos, que têm várias localizações no país em que os dados estão replicados, já é muitíssimo mais do que termos a nossa típica infraestrutura no nosso escritório. Portanto, será sempre um investimento, um projeto a planear a curto, médio e longo prazo. No fundo, aqui o que nós costumamos fazer junto dos nossos clientes é ajudá-los a traçar um plano, um roadmap, em que nós vamos identificando as falhas, vamos complementando com soluções cloud e, a partir de determinada altura, ao final de algum tempo, já teremos então a nossa infraestrutura completamente livre do FAT, assim que se chama hoje em dia, do FAT local. Sendo aqui um bocadinho menos técnico e mais concreto, 2 cenários muito simples. Nós precisamos de implementar uma aplicação de negócio, um ERP. Damos aqui o exemplo do Primavera, que está também dependente de uma outra aplicação que é o SQL, das bases de dados. O que nós estamos a dizer aqui é, não precisamos de comprar ferro, uma máquina física, colocar no nosso escritório, consumir energia, comprar baterias extra, ou seja, UPS, comprar refrigeração, ar-condicionado, comprar sistemas de backups e gerir aquilo tudo. Nós implementamos na cloud e todo esse peso, que até hoje em dia, sinceramente, já nem dá especial prazer aos profissionais de TI, esta parte física. Portanto, tudo isto é delegado na Microsoft, é isso que nós estamos a subscrever. Temos que nos preocupar com o quê? Com a nossa aplicação, com a nossa máquina, o nosso Windows, instalar, configurar a aplicação, configurar aquilo que nos interessa mesmo para o negócio, e o utilizador final vai aceder à aplicação de uma forma transparente, simples, não sabe se está na cloud ou se não está, porque o acesso à aplicação é igual, portanto é transparente e também é isto que se pretende. Aumentar a segurança, obviamente, usar a tecnologia, mas também não prejudicar a experiência do utilizador final, porque também a tecnologia serve para nos ajudar e não dificultar. Claro que estamos a falar de acessos seguros, acessos remotos seguros. Isto foi particularmente importante neste último ano e meio, 2. Portanto, todas as empresas que já tinham cenários de alguma forma semelhantes tiveram mais facilidade em adaptar-se ao trabalho remoto, agora mais recentemente ao trabalho híbrido, porque nós estamos dependentes de uma máquina física que, se desligar no escritório, alguém ia lá carregar no botão. Aconteceu várias vezes, termos que ir ao escritório carregar num equipamento porque ele se desligou por algum erro. Aqui, claramente, não temos essa situação. Para vermos como a tecnologia é dinâmica e os avanços da tecnologia são constantes. Curiosamente, quando começamos a criar esta apresentação, esta funcionalidade ainda não estava em produção, chama-se Windows 365. Não vos vou fazer aqui uma apresentação comercial do que é, mas de como o podem utilizar. Aqui estamos a ir mais além na utilização da cloud. Não estamos a falar de servidores, estamos a falar do nosso próprio computador. Ou seja, o que é que nós fazemos hoje em dia? Nós temos que garantir que os nossos computadores, portanto, o portátil onde nós trabalhamos, que está nas nossas mãos, tem que ter capacidade para dar resposta ao trabalho que nós fazemos. Portanto, se nós trabalhamos imenso com bases de dados, com um ERP, com folhas de Excel complexas, com ligações, com macros, nós não podemos ter um portátil comprado numa loja de esquina, com todo o respeito, mas quer dizer, tem que ser portáteis com capacidade. Custam facilmente milhares de euros se multiplicarmos por vários utilizadores. O que nós estamos a dizer aqui é que, lá está, mais uma vez, o conceito não é novo, agora a solução é nova, vai na sequência da tendência do TI atual, e porque, pura e simplesmente, hoje em dia já existe tecnologia a nível também de comunicações que permite este tipo de trabalho. Portanto, estamos a falar de o meu computador que está aqui na minha mesa ser apenas uma janela para o meu computador verdadeiro, digamos assim. Portanto, claro que tenho que ter um teclado e um monitor, porque senão não posso trabalhar. Mas já não me preocupo tanto de onde é que estou a aceder. Se é um computador que tem 10 anos ou 5, eu quero que o computador funcione minimamente, que as minhas comunicações sejam boas, que felizmente cada vez mais estão numa realidade, e eu vou ter o meu computador vai ser acedido através de um browser. Quando digo browser, um Google Chrome, um Edge, Firefox, os browsers mais populares, claro. Temos o nosso username e password à mesma, e o que nós fazemos é fazer um login numa página web,
e vamos entrar dentro do Windows, igual ao nosso Windows que está do lado de cá, com as nossas aplicações, instalamos tudo o que precisamos. Vantagens, lá está, retiramos o peso da necessidade de investimento, mais uma vez, em máquinas físicas potentes do nosso lado, porque estamos a usar a capacidade do processamento que está lá na cloud. Segunda vantagem, mais uma vez, nós vamos subscrever aquilo que precisamos. Portanto, se eu tenho uma pessoa que só usa o computador para ir ao Outlook e para trabalhar em Word, garantidamente eu não preciso de lhe dar demasiada capacidade de processamento, ou seja, não precisa muita memória, muito processador. Portanto, nós adaptamos a qualquer instante, vamos mexendo nas características para dar resposta à necessidade do utilizador final. Temos uma equipa, uma obra, temos um projeto temporário, entram 10 colaboradores, 5 colaboradores, precisamos de lhes dar um acesso. O que é que acontece hoje em dia? Vamos comprar portáteis à pressa ou vamos buscar algum portátil super excelente à sala de estoque da empresa e vamos preparar à pressa os postos. Aqui é o oposto, nós preparamos os postos na cloud, os utilizadores, e claro, mais uma vez, eles têm que ter uma interface, um computador próprio, até pode ser o próprio pessoal, porque nós não temos que interferir com o computador pessoal, tudo o que é da empresa está centralmente no Windows da empresa, acedido através do browser. Portanto, são dois cenários, eu diria simples, claro que são... É um pouco complexo, lá está, toda a tecnologia que está por trás é complexa, mas espero ter conseguido passar esta ideia de que são cenários que são... isto já existe, isto não é o futuro, isto é o presente, já existe, é uma questão de nós sabermos que existe, nós avaliarmos se faz sentido, não vamos implementar tudo de uma vez, avaliarmos faz sentido, não faz, isto serve à minha empresa, e mais uma vez, saberem que existe, isto é possível, isto já é feito. Neste primeiro ponto que vos disse que era o mais denso, terminar aqui com este ecrã, que é um bocadinho escabroso do ponto de vista técnico, pode assustar aqui grande parte das pessoas, mas a ideia é termos a noção por detrás do nosso servidor, que nós pensamos que é único, qual é toda a parafernália que está aqui à volta. Portanto, nós, para a nossa máquina estar sempre disponível, seja o nosso servidor, o nosso Windows, o nosso posto de trabalho, estar disponível na cloud, quase a 100%, 99, qualquer coisa, depois isto é ajustável, significa que há muito mais, há réplicas, há cópias, aquilo não é só uma máquina, portanto, se uma variar, o que acontece, a outra entra automaticamente em funcionamento e nós nem sequer damos por isso. Se o disco do nosso portátil hoje em dia a variar, se me variar o disco agora durante esta apresentação, a apresentação para. E pronto, temos pena, não há nada a fazer. Portanto, qual é a boa notícia deste gráfico, deste diagrama? A complexidade que está aqui é tudo aquilo que nós não temos que nos preocupar, ok? Tudo isto é o que está garantido, é o que nós estamos a subscrever. Portanto, é mesmo para vos dar essa visibilidade que para nós termos isto localmente, precisaríamos de ter algo semelhante. Não iríamos pôr computadores em Dublin, mas iríamos pôr, se calhar, no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em localizações físicas distintas. Saltando aqui então e avançando na nossa apresentação para, obviamente, vamos continuar a falar de segurança, todos estes pontos vão se complementar, vão se tocar uns nos outros, vamos falar de backups. Cópias de segurança deverá ser, se calhar, um dos pontos mais surpreendentes e mais importantes que vamos falar hoje. Mas isso surpreendente porquê? Porque nós lidamos com muitas empresas, clientes, não nossas clientes, e ainda é surpreendente a quantidade de empresas que não têm noção do risco que a solução de backups que tem implementado, do risco que isso tem. Porquê? Porque as pessoas pensam que tem uma solução, uma cópia de segurança simples, feita para um disco externo, é fantástica, é feita até automaticamente, e estão descansadas, mas geralmente só se dá por isso quando nós precisamos efetivamente de um backup e quando vamos buscá-lo, tentar restaurar dados e não conseguimos. O que é hoje em dia, nesta altura? Mais uma vez, nós queremos o backup, a necessidade da cópia de segurança não é uma novidade. Agora, o que é hoje em dia ter uma cópia, um plano de backups seguro? Termos os dados da empresa seguros, porque falar de uma empresa é falar de dados. Portanto, se os dados são perdidos, a empresa vai passar por dificuldades, garantidamente. Hoje em dia, ter dados seguros, mais do que ter, ou para além de ter cópias automáticas, é ter os nossos dados em mais do que um sítio. Portanto, já não é suficiente, como era há 10 anos, não é suficiente termos cópias, antigamente eram as cassetes, discos externos, que estão ali arrumadinhas ao lado do servidor. Não é suficiente e os motivos são simples.
Aqueles menos prováveis, que nós mencionamos aqui, podem ser roubados, chegou-nos a acontecer uma vez, é verdade. Incêndios, qualquer tipo de sinistro. Ok, podem me dizer, ok, isto é raríssimo, é verdade, mas um seguro é um seguro também. Isto é raríssimo. Agora, o que é que, se a tecnologia para o lado bom evoluiu, para o lado mau também evoluiu na mesma proporção. Portanto, o tipo de ameaças que há hoje em dia contra os nossos dados evoluiu. Estamos a falar de ataques de vírus. Portanto, ao termos backups feitos em dia ao lado do servidor, ligados ao servidor na mesma rede, os servidores backups são facilmente atacados por vírus. O mesmo vírus que ataca o backup, que ataca o servidor, os dados ataca o backup. Portanto, não serve nada. Existe uma solução chamada Microsoft Azure Backup, que não vamos falar aqui de preços, claramente, mas é surpreendente. Depois de falarem connosco, se pesquisarem, muitas vezes ao custo de um café por dia, se tanto nós conseguimos ter pelo menos a base de dados da nossa empresa segura na cloud. E o que é segura na cloud? Todos os dias, ao horário que nós definirmos, é feita uma cópia para um cofre que está encriptado. Isto significa que esse cofre não é atacável, tem uma chave única, que está no posse da empresa. Nem a Microsoft tem a chave. Portanto, está isolado, está fora do escritório. Em caso de necessidade, por algum motivo, de avaria trágica, ataque, roubo de dados, vírus, nós vamos àquele cofre e conseguimos repor os dados do último backup, novamente fazer o download dos dados com a nossa chave e, quer dizer, e por um valor que é surpreendentemente baixo, continua a ser surpreendente que as pessoas não conheçam a solução. Se calhar não há muita divulgação, lá está, muitas vezes fala-se da cloud, fala-se do Office 365 e não se aponta aquelas soluções mais específicas. Isto existe, isto funciona, nós temos felizmente já conseguido implementar em grande parte dos nossos clientes. É uma ferramenta fundamental, é quem recomendamos. Não há exceções. A única exceção será se algum de vós já tiver uma solução semelhante com uma replicação para uma cloud fidedigna, mesmo não sendo Microsoft, tem uma solução semelhante, fantástico, estão bem. Agora, não acredito que, se calhar, 90% das pessoas aqui tenha uma solução fidedigna. E estamos a falar de valores ridículos do ponto de vista positivo. Ainda aqui também, à semelhança do tema anterior, dois cenários muito, muito simples. Deverão, se calhar, alguns de vós estão a fazer a pergunta, ok, mas eu tenho os dados cá dentro, como é que isto funciona? Muito simples. Nós precisamos de configurar a aplicação no sítio onde estão os nossos dados. Se o servidor ainda estiver no escritório, lá está, configuramos o programa nesse sítio onde estão as nossas pastas e os dados são replicados para o tal cofre que é nosso, da empresa só, mais ninguém tem acesso. Se já temos as nossas máquinas na cloud, é muito comum pensarmos, bem, eu tenho as máquinas na cloud, não preciso de cópias de segurança. Errado. Portanto, se as máquinas estão salvaguardadas do ponto de vista físico, portanto, o que nós sabemos é que não vai haver um incêndio, a não ser que haja um ataque nuclear a todos os data centers ao mesmo tempo, nós sabemos que não vamos perder os nossos dados por uma falha catastrófica física da Microsoft. É isso que eles nos garantem contratualmente. Mas nós podemos manipular mal os dados, podemos eliminá-los, pode haver um lapso e o backup aqui é sempre um complemento à segurança dos dados, independentemente de estarem localmente ou na cloud. Portanto, configuramos a mesma o nosso cofre de backups e complementamos a segurança com as cópias de segurança aos nossos servidores, mesmo estando na cloud. Um exemplo típico, mais uma vez, isto não é ficção científica, isto já aconteceu várias vezes, já fomos abordados muitas vezes. Temos o nosso computador, estamos a trabalhar descansadamente, a partir de determinada altura vamos abrir um fecheiro e temos uma janela simpática a dizer, meu amigo, parabéns, foste encriptado e para voltares a ter acesso à tua informação, faz o favor de me pagar um resgate de não sei quantos bitcoins e os dados estão todos encriptados. Estão lá, nós não conseguimos aceder a eles. Se já chegamos a este ponto, obviamente nós queremos também implementar segurança ao ponto de evitar este tipo de ataque. Chegando a este ponto de ataque, já estamos nesta situação trágica, a única salvação é o backup, ok? Não há outra volta a dar. Quer dizer, é contribuir para o negócio de milhões dos piratas, pagar o resgate, que é o que toda a gente acaba por fazer, quem não tem backup, paga o resgate, espera, confia que os piratas são muito sérios na hora de nos voltar a devolver a informação
e eles eventualmente, simpaticamente, vão-nos mandar a chave e nós conseguimos repor a produção. Havendo uma solução de backup fora do escritório, estamos aqui a falar em Azure Backup, volto a dizer, se tem outra solução de concorrência, outro fabricante que seja igualmente seguro, com as mesmas garantias de fidedignidade, tudo bem, mas o cenário é este, o backup, os dados têm que estar fora do mesmo localização onde está a nossa informação. Complementando ainda mais esta questão de segurança e disponibilidade, pode não ser suficiente e não é garantidamente para muitas empresas, cada vez menos isso é possível, nós não conseguimos suportar estar parados. E quando eu digo suportar, não é do ponto de vista de ficar nervoso, é suportar o negócio, ou seja, o nosso negócio é cada vez mais global, interligado com outros clientes, com fornecedores, isto é tudo um emaranhado de relações que cada vez menos aquela situação que acontecia, e ainda acontece, mas acontecia muito, antigamente avaria, mais uma vez, avaria um disco, um servidor e vamos a correr, sair do sítio onde estamos e vamos lá arranjar e encomendar um disco e ao final de 2, 3 dias, na melhor das hipóteses, temos tudo em cima outra vez. Isto hoje em dia não é aceitável para a maior parte dos negócios. Qual é aqui a maravilha e porque é que estamos também a falar sobre este tema? Se calhar o conceito, nesta altura, em muitos de vós já está na vossa cabeça, ok, estamos a falar aqui de disaster recovery, são aquelas soluções que os bancos têm e as financeiras e que custam milhares de euros, que têm que ter computadores aqui e ali, comunicações, licenciamentos, tudo replicado em vários sítios. É verdade, isto era assim até há 5 anos, 6, talvez, ou menos até. A questão da cloud, mais uma vez, nós estamos a democratizar aqui o acesso. Isto é um termo que está um bocadinho na moda, mas não há outra forma de o descrever. A vantagem de nós irmos para este tipo de soluções é que nós conseguimos adaptar isto à nossa realidade. Portanto, se nós olhamos para dentro do nosso negócio e nós pensamos que não podemos pagar, isto é uma solução, isto é execuível, isto é adaptável, isto não é uma solução de milhares, ok? Nem se calhar de centenas em muitas situações. Portanto, o que estamos a falar aqui é o típico cenário, que já vos falei também há bocadinho, ainda tem a vossa infraestrutura cá dentro, ou seja, os vossos dados, mais uma vez vamos falar de servidores muitas vezes, acho que toda a gente já está mais ou menos a par o que é, portanto, tem as vossas máquinas, os vossos servidores dentro do escritório, já tem o vosso plano de migração a médio e longo prazo, tudo bem, vamos estender a segurança e a disponibilidade, tal como dizia há pouco. Não há drama nenhum, não vamos de um momento para o outro mudar tudo, o que vamos fazer é estender uma ligação do que nós temos no nosso escritório e vamos estender uma ligação para um serviço Azure chamado Site Recovery, que nos garante o quê? Garante que nós temos uma cópia, uma réplica, uma cópia, um espelho da nossa infraestrutura. Portanto, dando um exemplo mais uma vez concreto, temos o nosso Primavera, estamos a trabalhar aqui, estamos a processar vencimentos e a lançar faturas. O meu servidor teve aqui uma avaria terrível e parou. O que é que acontece? Eu entro em pânico, como é que eu vou resolver? Havendo um serviço deste implementado, todo o trabalho que nós estamos a fazer em tempo real, um desfazamento de 1, 2, 3 minutos, é replicado para um espelho. Ou seja, nós acabamos por ter uma infraestrutura fantasma, digamos assim, em Azure, e quando nós precisarmos dela, por isso simplesmente, nós vamos pô-la em produção. Já vamos ver daqui a bocadinho como. Portanto, as vantagens são claras: minimizar tempo de paragem de negócio. O tempo de paragem, devemos dizer que pode ir desde o praticamente zero até, vai depender muito dos cenários, mas até se calhar às 15 minutos, 30 minutos. Portanto, estamos a falar disto versus o tempo de paragem de chamar um técnico IT para resolver os problemas físicos e voltar a pôr em produção. O baixo custo é importante reforçar. Porquê? Porque isto não é uma solução igual para todos. Isto é uma solução que é dimensionada de acordo com aquilo que nós temos e que nós precisamos. A quem que nós recomendamos? Aqui também a resposta é bastante óbvia. Quanto mais ou quanto menos a vossa empresa puder parar, mais vantagens terão em ter uma solução deste tipo. Portanto, a partir do momento em que tenham uma ideia de quanto é que custa um dia de paragem, 2 dias de paragem, versus o tamanho ou o custo que vão ter do serviço mensalmente, a conta vai ser mais ou menos fácil de fazer. Terminar este ponto com o que é que acontece então? Temos o nosso sistema local, vamos dar o exemplo do nosso ERP, a nossa aplicação de negócio Primavera.
ou por uma falha física, nós não conseguimos carregar no botão do servidor e reiniciar e resolver o problema dessa maneira. Portanto, por ou mesmo, há um problema mais grave. Fantástico. E agora, não há problema. O que nós fazemos é, nós disputamos aqui a transição, para que alguém que haja aqui mais técnico, fazemos o failover, portanto, disputamos a transição para a nossa infraestrutura, que já está lá prontinha a entrar em ação, e a nossa infraestrutura começa a trabalhar e a servir-nos a partir desse instante, com as nossas aplicações já instaladas. Não estamos a falar em instalar tudo de novo. Não se esqueçam que é uma réplica, é um espelho, está lá prontinho. Quando é preciso, nós dizemos e ele entra em ação e nós temos um tempo de paragem mínimo. Aqui, indo para a nossa quarta inovação. Ainda não vos disse, mas se tiverem alguma questão, podem colocar aqui por escrito. Nós vamos tentar responder a todas. Caso não consigamos fazer aqui em tempo útil, e se quiserem deixar o vosso contacto, nós teremos todo o gosto em responder também a posteriori às vossas questões. Portanto, avançando aqui para um outro tema, aqui estamos claramente a entrar, continuamos a falar de cloud, mas de Microsoft 365. O Teams entrou na moda com o confinamento, acho que se calhar há 1 ano e meio quase ninguém sabia o que era o Teams, e desde o último ano e meio toda a gente passou a saber o que é o Teams, ou pelo menos passaram a pensar que sabiam o que era o Teams. Portanto, nós usamos o Teams tipicamente como uma ferramenta de chat, fantástico, andamos a falar uns com os outros, com os nossos clientes, brincadeiras, trabalho, fazemos chamadas internas via Teams, temos as nossas equipas, fantástica, tudo muito bom. Agora, qual é a cereja em cima do topo do bolo? Desde o ano passado, e isto não teve muita visibilidade também em Portugal, isto já é possível noutros países há mais tempo, em Portugal houve uma série de entraves a nível da reguladora de comunicações, mas nós podemos ter os nossos telefones no Teams. O que é que eu quero dizer com isto? A central telefónica antiga, que em alguns casos ainda existe, noutros casos felizmente já não existe, e também já há algum tipo de central virtual dos operadores de comunicações, nós podemos transferir isto tudo para o Teams. Portanto, nós podemos ter a Microsoft como a nossa operadora, podemos ser nós a gerir, podemos ser nós a gerir tickets de suporte de uma maneira fácil, integrada, podemos ser nós a atribuir números de telefone através de uma única ferramenta de trabalho. Porque outro chavão destes últimos anos é a questão da colaboração, produtividade e colaboração, segurança, se calhar são os maiores chavões. Mas lá está, muitas vezes a gente não consegue entender, ok, mas porquê é que isto é colaboração? Aqui nós estamos a falar, e dou-vos claramente o exemplo da Alvo, nem vou dar de outros clientes, vou dar mesmo o da Alvo. A nossa ferramenta de produtividade de trabalho é o Teams. E nós lá fazemos chat, fazemos as nossas reuniões internas com clientes, nós usamos os documentos, partilhamos em tempo real, trabalhamos no documento, ao mesmo tempo, vemos o que é que cada um de nós está a fazer e que está em que página, fazemos sugestões em tempo real. Se quisermos, se estamos numa reunião interna e queremos envolver uma pessoa externa, convidamos a pessoa para a reunião através do 121, do 9693. Portanto, o nosso telefone é o Teams. Não precisamos sequer de pacotes de minutos, para de chamadas, para outras redes. Acabou, não é necessário. Nós precisamos, obviamente, de pacotes de dados. Tudo isto sem internet não funciona. Mas o Teams é uma ferramenta de comunicações completa. Agora poderão dizer, isto se calhar ainda está assim um bocadinho, está em Portugal há 1 ano. Não, isto é em Portugal há 1 ano. Agora, a tecnologia já existe globalmente há muito mais tempo. Portanto, isto está testado, não está em fase beta. Isto funciona e é uma vantagem fantástica e hoje em dia muitas empresas acabam por optar, se calhar vão ficar temporariamente ou para sempre em trabalho híbrido. É muitíssimo fácil nós atribuirmos, através destas funcionalidades cloud, atribuirmos as empresas contratarem um colaborador novo, porque é fácil atribuir os meios de trabalho. Não é preciso encomendar, subscrever pacotes de operadora, de telefones, comprar computador XPTO, é fácil. A ideia que eu estou a tentar passar é da facilidade que isto nos traz, para nós nos focarmos, realmente, o gestor tem que se focar no negócio, não tem que estar preocupado se a tecnologia funciona. Tem que funcionar, é um dado adquirido, temos que usá-la da melhor maneira. Portanto, o Teams, neste momento, pode ser usado
quase todos os clientes com quem nós falamos mais diretamente não sabiam. Portanto, isto não tem o devido impacto a nível de comunicação em Portugal. A quem recomendamos, acabamos já por, de certa forma, responder a quase tudo. Este primeiro ponto é interessante reforçar, já falamos aqui também um bocadinho do ponto de vista de RH, de contratação, de atrair o talento. Cada vez mais vai ser comum, o mercado está muito aberto, portanto já não temos que ir trabalhar para o escritório de Lisboa, as empresas podem contratar consultores, colaboradores de várias áreas geográficas e se calhar, como isto está tudo tão aberto, também já vai ser mais difícil chegar a eles, porque eles já vão estar, os candidatos, digamos assim, já vão estar à espera também de algum retorno do ponto de vista, ok, mas eu não quero ir para o escritório todos os dias, eu quero ter... E como é que nós conseguimos ter essa flexibilidade? Com estas ferramentas é simples. É mesmo olharmos para dentro do negócio, isto faz sentido, não faz sentido, mais uma vez, e vou-me repetir várias vezes neste tema, saber que existe, ok? Aqui como quinta inovação, vamos ver aqui a nível de tempo, estou-me aqui a esticar um bocadinho, mas prometo não demorar muito mais tempo. Aqui a nível da quinta inovação, mais uma vez, esta questão é surpreendente. Eu comecei por vos dar um exemplo de para que é que serve um servidor e disse-vos logo no início da apresentação que serve para termos a nossa aplicação de negócio ou termos a nossa partilha, a típica partilha que nós chamamos. Ou seja, temos os Excel, Words, PowerPoints, acedemos todos àquela partilha que está naquele servidor. Se acontecer alguma coisa ao servidor, já disse N vezes, alguém teria de ir lá carregar no botão, arranjar, seja lá o que fosse. Qual é a questão aqui? O Microsoft 365 é um conjunto de serviços online da Microsoft que também, felizmente, já é muito popular. E já há um grande número de empresas, certamente aqui haverá muita gente que já utiliza Microsoft 365. Utiliza o e-mail, fantástico. Utiliza, se calhar, o OneDrive próprio, fantástico. E utiliza o Teams para chat, ok, já vos demos aqui algumas sugestões de como é que podem um bocadinho levar isto ao extremo e usá-lo também como ferramenta total de comunicações. Agora, por que não utilizar uma funcionalidade que está incluída em praticamente todos os planos de subscrição Microsoft 365 têm a possibilidade, têm um espaço incluído de SharePoint. O SharePoint assusta muita gente, mas aqui, quando estamos a falar de SharePoint, estamos a falar em transferir, se quisermos de uma maneira simples, a nossa partilha, tal como ela existe, do nosso servidor e colocá-la na cloud. E nós todos, enquanto utilizadores, vamos ver as nossas pastinhas iguais, nós vamos ver, aceder aos fecheiros da mesma maneira, se assim o quisermos, se não quisermos ir pelo browser, internet, se quisermos ir pelo explorador do Windows, que é aquilo que nós estamos habituados, ir ao meu computador, podemos fazê-lo desta forma. Portanto, por que não usar uma coisa que já estão a pagar? E a resposta é muito simples, porque, aliás, há duas. Eu aposto que a maior parte das pessoas não sabe que existe, não sabe que já tem. E há muitas que se calhar até já ouviram falar, mas têm aquele receio, o nome é assustador, SharePoint associamos a sites, a programação, coisas complexas e acaba por ficar tudo adormecido. Portanto, isto existe, muitos de vocês com certeza já têm esta funcionalidade. Não envolverá garantidamente licenciamento adicional. É uma questão de olhar para a vossa realidade. Têm necessidade de partilha de documentos, querem partilhar os documentos de uma forma central. O Teams é uma forma de partilha de documentos, sim, também pode ser integrado aqui com o SharePoint, mas querem uma partilha tradicional, mas já assente em tecnologia de ponta, usem. É uma livraria, uma pasta de SharePoint, está incluída em praticamente todas as subscrições de 365. Falem connosco, nós conseguimos ajudar-vos claramente nisto. É uma questão de olhar para dentro, o que é que temos, o que é que precisamos, faz sentido, não faz sentido. Escusado será dizer mais uma vez um ponto comum entre todas estas situações: o acesso é seguro, o acesso é encriptado. Aqui podemos prescindir do acesso VPN, porque nós já estamos a fazer o acesso a uma área que é encriptada, está encriptado por, tecnicamente falando, por certificados, ou seja, é muito seguro. É uma forma fantástica de avançarmos para esta possibilidade de trabalhar em conjunto nos fecheiros. Estamos muito formatados para abrir um Excel e a segunda pessoa vai abrir o Excel e diz: alguém já está a trabalhar aqui, vamos abrir uma versão só de leitura. Estamos habituadíssimos a isso, para nós não é um problema.
Mas a partir do momento em que nós começarmos a trabalhar desta maneira, ok, estás a trabalhar neste documento, mas eu também quero entrar, então entra. Vamos trabalhar em conjunto. É o que nós estamos a falar aqui e já existe mais do que testado, está garantidamente presente nos vossos planos ou em muitos dos planos 365 das empresas que estão aqui presentes. A quem recomendamos, basicamente, quase toda a gente que tem a necessidade de partilha de documentos. Quanto mais for a dispersão geográfica, obviamente mais sentido fará. Eu diria que, se calhar, na sequência aqui desta pandemia, cada vez mais isto vai ser comum, a não ser que se volte ao antigo normal e que ainda haja muita ideia, em alguns casos, de eu vou voltar ao normal, que é voltar a ir para o meu escritório e ter todas as pessoas ligadas à rede ao lado umas das outras. Ok, tudo bem, faz sentido à mesma, faz sempre sentido, mas pronto, é uma questão de opção. Estamos a falar de cloud, de colaboração, mais uma vez, produtividade, é tudo fantástico, acedemos de todos os lados, de todos os dispositivos. Há uma questão que provavelmente também já estará na vossa cabeça, que é, então, espera lá, mas então eu antes tinha as pessoas lá no desktop fixo, acediam ao servidor e iam embora para casa e eu estava descansado. Pois é, mas as coisas evoluíram e nós passamos a ter smartphones, acesso aos e-mails da empresa fora da empresa, passamos a ter portáteis já nos últimos anos, não é de agora, pelo amor de Deus, não é uma inovação. A inovação está em trabalhar neste tipo de ferramentas, portanto já não é só os e-mails. Nós temos acesso a todos os dados da empresa e até podemos ter acesso de computadores que são nossos pessoais. Fantásticos. É o chamado modelo Bring Your Own Device, ou seja, já começa a ser comum, a empresa não atribui, o colaborador tem de alguma forma alguma compensação, são outras questões que não vêm para aqui ao caso, mas há uma preocupação que vem daqui, então, mas espera lá, mas eu tenho que ter algum controle sobre estes dados. Portanto, nós ao termos os dados já na nossa partilhazita de SharePoint, na prática podemos aplicar uma série de camadas de segurança e controle que não podemos fazer quando temos os dados na nossa partilha tradicional no nosso servidor. Portanto, nós conseguimos claramente identificar os documentos aplicando etiquetas, confidencial, muito confidencial, ainda mais confidencial, e aplicar uma série de ações que estão por trás de cada uma das etiquetas. Portanto, eu crio o meu documento e quero que aquele documento não saia da empresa, eu aplico-lhe uma etiqueta que configurei no portal, na administração 365, e digo que aquele documento pura e simplesmente não pode ser enviado por e-mail. Ou que pura e simplesmente aquele documento em particular eu nem sequer o posso, só o posso abrir pelo browser internet. E que para abrir aquele documento sou obrigado a ter uma autenticação de mais do que uma forma, ou seja, a típica autenticação que já devem conhecer pelo menos dos bancos, em que nós, para fazer uma ação, temos que ter uma segunda forma de nos autenticar, dizer quem somos, através de um código, de uma aplicação no telemóvel. Portanto, é o tipo de camadas de segurança que podemos acrescentar e vamos construindo aqui um castelo, digamos assim, de segurança, aproveitando uma base que já tem, que é o SharePoint, e nós vamos trabalhando em cima desse SharePoint. Isto não é que seja melhor do que o que existe localmente, isto não existe localmente. Portanto, as vantagens são claras, é proteger a informação sensível, não há aqui muito mais, acho que é bastante visível o controlar a informação e onde é que andam os nossos fecheiros, acho que a visibilidade é bastante acentuada. A quem recomendamos? A todas as empresas, quer dizer, acho que de uma forma ou de outra os dados da empresa são preciosos e não são para ser manipulados por terceiros. Claro que quanto mais crítica, quanto mais sensível for a informação, estamos a falar de segredos de negócio, fórmulas secretas de propriedade intelectual. Isto é um custo que não é sequer mensurável, cair nas mãos da concorrência, mãos erradas. Portanto, quanto mais for a criticidade dos nossos dados, da fuga e da perda dos dados, obviamente mais fará sentido pensar numa solução destas. Portanto, saibam que exista, saibam para que é que serve, olhem para dentro, para o vosso negócio e vejam se faz sentido. Mais uma vez, cá estamos e ajudamos também a criar um cenário um bocadinho mais direcionado um a um. Como último ponto, mais uma vez, um bocadinho a cereja em cima do topo do bolo. Se no ponto anterior nós conseguimos também controlar os nossos dados, os nossos ficheiros, nós também podemos controlar e devemos através do Microsoft 365, porque se nós temos esta funcionalidade do ponto 6,
nós podemos aplicar mais uma camada, que é ter o controle, a visibilidade dos computadores, os dispositivos, aliás, mais do que computadores, os dispositivos que acedem à nossa informação empresarial. Portanto, podemos fazer coisas tão simples quanto obrigar a que tenha um determinado requisito, que o disco esteja encriptado, que tenha uma determinada versão do Windows, porque a outra anterior é insegura. No limite, se é um dispositivo da empresa, no caso do roubo, podemos disputar remotamente a eliminação do dispositivo, portanto, são retirados os dados da empresa. Se é um dispositivo nosso, nós podemos proteger apenas nosso pessoal, digo, aí temos os dados da empresa, temos dois mundos, nós controlamos o mundo da empresa, nós podemos eliminar os dados, cortar o acesso aos dados da empresa remotamente ao dispositivo, não interferindo com o dispositivo pessoal, é nosso, nós fazemos dele aquilo que nós queremos. A quem que nós recomendamos? Às mesmas pessoas, ou seja, as mesmas empresas, os mesmos cenários de expressão, portanto, todos os que construíram já este castelo, esta ordem de inovações que nós identificamos aqui. Obviamente que isto aqui é o passo seguinte, será o último passo talvez, o penúltimo, mas quer dizer, é mais uma vez, é o concluir do ciclo, é a visibilidade geral que nós temos da nossa infraestrutura. É importante também reforçar aqui uma outra. Nós falamos sempre, quando falamos em perda de dados e ficarmos offline por falhas nossas, falamos sempre em perdas diretas de produtividade, produção do nosso negócio, mas há outras que também não são mensuráveis, que é a imagem da empresa. Portanto, se nós somos um gabinete de contabilidade, se nós somos uma empresa que tem um site que é cedido por clientes, a imagem de haver um problema que demora muito tempo a ser resolvido é terrível. Ou seja, nós podemos pensar enquanto cliente, dizer, mas onde raio que eu tenho os meus dados? Portanto, tenham em conta que ao implementarem estas inovações e de uma forma segura, fidedigna, é uma forma também de dizerem aos vossos parceiros de negócio, aos vossos clientes, fornecedores, passar uma imagem de segurança e dizer, não, nós temos um plano, nós temos segurança, isto está tudo implementado. E é uma imagem, um selo quase de garantia, não existe o selo concretamente falando, mas é uma imagem de garantia muito forte que se passa no fundo, os nossos stakeholders. Queria terminar, estendi-me aqui um bocadinho, mas de facto são temas que acho que continuam a ser aliciantes. Espero que tenha sido muito proveitoso. Venho novamente a quem não teve a oportunidade de, no início da apresentação, entrar no nosso inquérito. É importante para nós e teremos o mesmo gosto em partilhar convosco o resultado. Deixo-vos aqui novamente o QR Code para o formulário, não demora muito tempo, pode ser anónimo, se assim o desejarem. Se calhar termino como comecei. Estes 7 pontos que estamos a ver aqui, nesta página de agradecimento, olhando para eles, pensem que muitos destes pontos eram de impossível aplicabilidade à nossa realidade. Penso que é, se calhar, a grande mensagem que quisemos passar. Os conceitos não são novos, isto já existia em algumas situações, estamos a falar de disaster recovery, cópias de segurança, o que mudou foi a solução, a tecnologia é que evoluiu e nós ficamos muitíssimo agarrados, ainda estamos muito agarrados àquilo que era. Há uma brincadeira, para terminar mesmo, que eu costumo às vezes dizer em conversas, colegas, alguns clientes com quem tenho uma relação mais próxima, às vezes temos dificuldade em entender porque é que temos que atualizar a tecnologia do nosso Windows, a versão do Windows, se aquilo ainda funciona, porquê? Porque a Microsoft quer fazer dinheiro, mas se ainda tem o Windows 7, porque é que não há de funcionar agora? Porque é que eles descontinuaram? E nós podemos fazer aqui um paralelismo com outras áreas de tecnologia. Imaginem, por exemplo, os nossos telemóveis, o que evoluíram nos últimos 10, 15 anos. E como é que um sistema operativo que tem 10 ou 15 anos ainda é capaz de fazer face à tecnologia atual? Portanto, se nós ainda usássemos o telemóvel de há 10 ou 15 anos, não conseguiríamos fazer nada com ele, ou íamos ser alvo de chacota. Se ainda tivermos um carro com 15 anos, o que é que os carros já não evoluíram? Portanto, nós já não podemos arquilhar um carro com sensores, com ares condicionados, se não existia. Portanto, às vezes faz falta fazermos este paralelo com outras áreas de tecnologia para também termos de uma maneira um bocadinho mais visível uma cópia de segurança. Uma cópia de segurança às vezes não tem essa visibilidade para vós enquanto gestores, mas depois precisam dela e não a têm. Portanto, utilizem a tecnologia em vosso prol
e mais uma vez quero agradecer a todos a vossa paciência, o vosso tempo e qualquer questão estaremos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado e tenham o resto de bom dia.